Boa tarde a todos. Estamos no segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Me chamo Rafael Lino e vou mediar o painel de número 24, que falará sobre as possíveis mudanças na legislação penal e processual penal. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Fabiano Pimentel, a doutora Fabiane Almeida, a doutora Isabela Silveira e o grande professor Marcos Melo, a quem tenho a honra de dar as boas-vindas e cumprimentá-los por esta magnífica tarde e por aceitarem o convite da OAB Jovem de estarem aqui neste congresso. De logo, passo a falar sobre o primeiro palestrante, doutor Fabiano Pimentel, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor de Processo Penal da UFBA e da UNEB, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, conselheiro da OAB Bahia, advogado criminalista. Fabiano Pimentel falará sobre as mudanças interrompidas no Código de Processo Penal. Como diz no júri, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Quero cumprimentar o querido Rafael, nosso comandante da mesa, presidente da mesa, deste painel sobre as mudanças do Código de Processo Penal. Quero agradecer aos organizadores, à OAB, ao seu presidente, Fabrício, a Hermes, que me fez um convite muito generoso. Quero saudar aos colegas da mesa, Fábio, querida amiga, Isabela, e o nosso querido amigo e aquele que nos motiva todos os dias a seguir a luta da advocacia, o professor Marcos Melo, professor de todos nós, que militamos na advocacia e fazemos da advocacia o nosso dia a dia, um exemplo a ser seguido por todos nós. Quando eu recebi o convite para falar sobre as mudanças do CPP, logo me veio à mente um estudo sobre o que seria aquele projeto do novo Código. Inclusive, tive a honra de participar de uma audiência pública representando a Universidade Federal, e saber dali o que poderia resultar na análise daquele projeto do Código. Mas depois eu percebi também que outros colegas iam falar sobre o tema. Me chamou a atenção algumas mudanças que foram feitas pelo legislador, que alcançou, inclusive, o nível de matéria publicada, de lei processual penal publicada, e, infelizmente, foi interrompida pelo Supremo Tribunal Federal. É muito comum a gente culpar, às vezes, o legislador, pela ausência de produção legislativa ou pela forma, muitas vezes demorada, como a legislação processual penal, ela chega a ser feita, às vezes nem é feita. Mas, neste caso específico, desses pontos que trouxe aqui para a discussão, o legislador cumpriu o seu papel. Foi publicada a legislação processual penal, cuja publicação trouxe elementos extremamente relevantes para o processo penal, mas, infelizmente, foi suspensa, e aí a brincadeira do tema, legislação processual interrompida, porque o termo técnico seria suspensa, mas, efetivamente, tivemos uma interrupção daqueles efeitos legislativos que a gente tanto esperava. E eu me refiro ao pacote anticrime
no que tange ali àqueles temas que foram suspensos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vejam que o legislador, ele cumpriu o seu papel, um papel constitucional, e agora foi o legislativo, ou melhor, o judiciário, o legislativo cumpriu o seu papel, mas foi agora o judiciário quem interrompe a produção dos efeitos de alguns pontos do pacote anticrime. Então, essa mudança, que foi tão importante nesses aspectos que eu vou selecionar aqui, mudanças que foram interrompidas pelo tribunal, melhor, por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, mesmo tendo cumprido ali o legislador o seu papel de produção legislativa dentro dos parâmetros constitucionais. Vejam que a Lei 13.964, 2019, o pacote anticrime, trouxe ali importantes elementos e mudanças no Código de Processo Penal. Mas, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade, 4 ações diretas de inconstitucionalidade, para quem está acompanhando e quiser anotar, as ações são a 6298, 6299, 6300 e 6305. O ministro, então, Fux, suspende pontos importantes do pacote anticrime que trariam mudanças legislativas significativas para o processo penal. E ao arrepio da Constituição, e outra coisa que me chamou a atenção também, é que todos os pontos suspensos do pacote anticrime são pontos que garantem direitos fundamentais. Inexplicavelmente, e eu vou tratar aqui nesse pouco tempo que temos, de 3 mudanças significativas, todas elas são mudanças que garantem direitos fundamentais. Me chama a atenção isso porque mudanças legislativas importantes no CPP são interrompidas, são suspensas, ou seja, mudanças que garantem princípios fundamentais, direitos constitucionais, são interrompidas monocraticamente, sem previsão de pauta para o julgamento, ou seja, todo o processo legislativo cumprido, normas que se fundamentam na Constituição, são suspensas pelo ministro Fux, na minha opinião, de forma totalmente equivocada, em todas elas, desrespeitando, inclusive, direitos fundamentais. E isso me deixa muito preocupado, porque todos os pontos suspensos, inclusive o artigo 3º do Código de Processo Penal, são pontos que garantem um sistema acusatório. São pontos que festejam princípios constitucionais. São pontos que garantem direitos baseados em direitos humanos, tratados de direitos humanos, convenções de direitos humanos e até mesmo nos direitos fundamentais da nossa Carta Política. O primeiro deles é o artigo 3º do Código de Processo Penal, inexplicavelmente suspenso pelo Supremo. O artigo 3º-A diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. É difícil compreender os motivos que podem ensejar a suspensão deste artigo. E o recado que o Supremo Tribunal Federal, eu não digo Supremo, porque a matéria não foi pautada ainda, mas o ministro Fux, o recado que o ministro Fux passa, ao suspender um artigo que
diz que o processo penal terá estrutura acusatória é de praticamente um recado às avessas. Porque ao dizer que este artigo deve estar suspenso, me passa a impressão de que o processo penal não deve ter uma estrutura acusatória. E se o processo penal não deve ter uma estrutura acusatória, o que nos resta é o retorno no sistema inquisitivo. Ou seja, o que fundamenta uma suspensão de um artigo que diz que o processo penal terá estrutura acusatória? Não há lógica em suspender um dispositivo que diz isso. Vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação, ou seja, o juiz não pode imiscuir-se na investigação criminal, atuar de ofício na investigação criminal, como a gente tem visto aí, inclusive, nesse inquérito das fake news, que viola totalmente o sistema acusatório. Ou seja, o Supremo investiga, o Supremo determina medidas de ofício no inquérito, prisões cautelares, mesmo com parecer pelo arquivamento da Procuradoria-Geral, à época, a procuradora Raquel Dodge, que pediu o arquivamento. Ou seja, o Supremo é vítima, o Supremo investiga, o Supremo determina medidas de força, mesmo quando o Ministério Público pede o arquivamento da investigação. Ou seja, estamos aí sendo levados à destruição do sistema acusatório. E ainda um artigo que diz que o juiz não pode se substituir na produção da prova ao órgão acusatório. Veja, não há sentido em suspender um artigo que festeja a Constituição Federal. Nenhum sentido jurídico para uma suspensão desse tipo. O segundo ponto que o pacote anticrime trouxe diz respeito às audiências de custódia. O artigo 310, a alteração do artigo 310 do CPP, diz que, transcorrido o prazo de 24 horas, a não realização de audiência de custódia sem motivação ensejará a ilegalidade da prisão. E o ministro Fux suspende esse dispositivo. E o argumento para a suspensão é um argumento extremamente simplório. Ele diz: o dispositivo pode fixar consequências jurídicas, aspas, desarrazoadas. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas para a realização desta audiência de custódia, bem como dificuldades logísticas. Ora, a audiência de custódia, que nos remonta também aos tratados de direitos humanos e agora ao próprio Código de Processo Penal, ela festeja o princípio, principalmente no que tange aí a necessidade de avaliação imediata da prisão, a celeridade. A necessidade que a prisão seja avaliada imediatamente com a presença daquele indivíduo encarcerado, para que o juiz possa avaliar ali, frente a frente, pessoalmente, os motivos da prisão. E o fundamento disso, desta suspensão pelo ministro Fux, é simplesmente a impossibilidade de que estas consequências jurídicas sejam impostas ou pela dificuldade de algumas localidades do país. Quando não se traz consequências para o ato arbitrário, a arbitrariedade tende a ser realizada cotidianamente. Se eu não trago uma consequência jurídica
para um ato que diz respeito à Constituição ou que diz respeito aos direitos humanos, minimamente que é a soltura do indivíduo preso, tende-se a utilizar-se este direito de forma discricionária. Porque não há consequência para o ato. Então, o juiz que não marca audiência de custódia não terá consequências, já que o próprio ministro Fux suspende o dispositivo que determinava a soltura. Um outro ponto, já querendo aí chegar ao final desses 15 minutos que tenho, é a suspensão ou a interrupção do artigo que diz que o juiz que reconhecer o conteúdo de prova ilícita, o juiz que tiver contato com a prova ilícita, o artigo 157, parágrafo 5º, não pode proferir a sentença. Ou seja, o juiz que teve acesso à prova ilícita também estará contaminado por esta prova. E o ministro Fux suspende esse dispositivo a dar um recado para a população brasileira de que o juiz pode sim ter acesso à prova ilícita e permanecer a julgar o processo penal. Veja, é uma suspensão cujo fundamento também não se explica. O fundamento trazido pelos ministros, levando em conta, inclusive, o argumento do ministro Toffoli, que isso poderia gerar dúvidas na análise ou na implantação desse dispositivo, quando, na verdade, ele é extremamente objetivo. O juiz que teve acesso à prova ilícita não pode julgar o mérito da ação penal. É o mínimo para se garantir o princípio da imparcialidade. E o pior de todos, a suspensão do juiz de garantias, né, que o próprio ministro Fux fundamenta em argumentos que são extremamente vazios. Diz o ministro Fux, tentando explicar o inexplicável, né? A proposta de lei deveria ter partido do próprio Poder Judiciário, e um outro argumento de que isso traria impactos orçamentários. Ora, suspende-se o juiz de garantias, que tem por fundamento a garantia da imparcialidade do julgador, o julgador que trabalhou na fase do inquérito policial, da investigação, não pode ser o mesmo a julgar o mérito da causa. Isso é fundamento da imparcialidade do julgador. E o Brasil é um dos últimos países, né, eu posso assim dizer, que ainda mantém esse sistema arcaico, né, que o julgador pode atuar no inquérito, determinar provas no inquérito, provas urgentes no inquérito, investigar, e mesmo assim julgar o recebimento da denúncia, instruir o processo e julgar o mérito da causa. Ou seja, o que se quer com isso? Garantir a imparcialidade do juiz. Então, o que se tem aí, para concluir, que meus 15 minutos já foram, o que se tem aí, na minha opinião, são medidas muito bem postas pelo legislador, mas interrompidas, suspensas pelo Tribunal Constitucional, por aquele tribunal que deveria guardar a Constituição, guardar o princípio da imparcialidade, guardar os fundamentos constitucionais. Mas o que se percebe hoje é que esses direitos e garantias são subtraídos, muitas vezes até com o aplauso das pessoas, né, dos jurisdicionados, aquela ideia da voz das ruas. As ruas nem sempre trazem o que é melhor ao direito. E por isso, para concluir, eu quero deixar um trecho de um poema que eu gosto muito, de Eduardo Alves da Costa, No Caminho com Mayakovsky, que, para mim, reflete muito do que nós estamos revivendo
em que pese este poema se referisse a épocas ditatoriais, infelizmente, esta subtração de direitos fundamentais estão voltando a acontecer. Né? Passamos um período constitucional, a partir de 88, em que esses direitos foram garantidos e agora eles estão novamente sendo subtraídos das pessoas. Diz assim: na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e nós não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e nós não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e nós não dizemos nada. Que possamos ser a voz, principalmente a OAB, possa ser a voz dos direitos fundamentais que jamais se calará. Muito obrigado a todos pela atenção. Já devolvo a palavra ao nosso presidente. Grande palestra, grande aula. Meus parabéns e agradecimentos ao professor Fabiano Pimentel. E aqui a gente não para. De logo, eu vou agora apresentar a segunda palestrante do nosso painel, doutora Fabiane Almeida, que é conselheira seccional da OAB Bahia, especialista em criminologia pelo Instituto Universitário Atlântico, presidente da Comissão de Direito Militar, membro da Comissão Especial de Política Penitenciária do Conselho Federal da OAB, membro também da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia, presidente da Comissão da Mulher na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM. Doutora Fabiane Almeida, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de Hermes e de Sarinha, que me colocou nessa saia justa de estar aqui nesse painel, ao lado dos meus doutrinadores, Fabiano Pimentel e Marcos Melo. Eu que sou uma mala de Marcos Melo, literalmente, onde ele vai ter que me arrastar. Quero agradecer a presença da minha amiga e da minha colega doutora Isabela, e falar um pouco para vocês do que vejo das modificações na legislação penal extravagante. Vou tentar passar o que eu aprendi com o Marcos e com o Fabiano Pimentel. Eu vou estar transmitindo um slide. As mudanças na legislação penal e o processo penal com pacote anticrime. Legislação penal extravagante. Nos crimes hediondos, na Lei 8.072 de 90, diversas figuras típicas do Código Penal e da legislação penal extravagante foram incluídas no rol de crimes hediondos. O inciso 2º do roubo, a linha 1ª, veio circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. Eu acho que não estão transmitindo, que eu não consegui transmitir o slide. Só um momento. Agora está transmitindo? As diversas figuras típicas do Código Penal, como eu vinha falando, então, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. Também tivemos a
alteração com o inciso, a linha B, circunstanciado pelo emprego da arma de fogo. Só um minutinho, doutora Fabiane, sua tela está travada, não está aparecendo as transmissões. Não, está... Está travado. Agora transmite? Sim, pode continuar, por favor. Pronto. O crime organizado, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Tivemos também as alterações na Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013, visando viabilizar a atuação de chefes de crimes organizados e desestimular a atividade dos demais membros. Algumas medidas foram tomadas. A determinação de que líderes das organizações criminosas armadas cumpram imediatamente a pena privativa de liberdade em estabelecimentos penais de segurança máxima. E a restrição à progressão de regime, ao livramento condicional e aos outros benefícios ao apenado que continua mantendo vínculos com as organizações criminosas. Houve um retrocesso, é óbvio que a gente nem precisa falar, como foi bem colocado pelo doutor Fabiano Pimentel, houve um grande retrocesso com a alteração da legislação. E essa parte que eles falam do livramento condicional, manter vínculos com organizações criminosas, essa situação foi pautada no uso dos celulares dentro dos presídios. E para não dar margem à anulação de condenações pelo Poder Judiciário, o intuito da delação ou colaboração premiada foi agraciada com uma farta regulamentação. Disposição sobre a confidencialidade dos termos de acordo, estabelecimento de regras para a realização de acordo de não persecução. Essa não persecução, esse acordo só funciona nas grandes operações, porque em alguns crimes e de menor, digamos, um crime de tráfico, no qual nós sabemos que não é o traficante. Eu já observei aqui, alguns promotores têm chamado para fazer esse acordo de denunciação, só que vem com... Não vem com a mesma benefício que se tem oferecido aos grandes presos por operações. Não é necessário citar quem são os presos das grandes operações e quem são os ladrões de celulares, que eu venho observando que já vem sendo oferecido o acordo de não persecução criminal com grande restrição, que já é ali, de fato, quando a gente percebe que na sentença não teríamos grandes restrições a que estão sendo oferecidas no acordo de não delação, de não denunciação, né? Os processos de competência originária do STF e do STJ, a Lei 8.038 de 90, que esteve sobre o holofote durante o caso do mensalão, cito mensalão, que já é coisa fichinha para o que vem ocorrendo, os novos casos, estabelece o procedimento para o julgamento de crimes cometidos por autoridades com foro para prerrogativas de função. Aí tem foro de prerrogativas de função, botei as PEADs, e a criação de acordo de não persecução penal entre o acusado e o Ministério Público. É esse acordo de não persecução penal que tem grande benefício para os membros dos grandes, do mensalão, das grandes operações, e esse que tem o furto do celular, o roubo de um celular,
é que vem tendo tanta carga, tem impondo tantas restrições, que às vezes é necessário que ele responda a toda ação penal, seja sentenciado e que não vai ter tantas restrições como está sendo proposta nos acordos de não persecução oferecido pelo Ministério Público. A Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, foi criada uma figura equiparada ao tráfico de drogas no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, havendo a entrega de drogas a agente policial disfarçado quando houver provas de que a conduta era pré-existente do fato. Houve alteração na Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613 de 98, que passou a permitir expressamente a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes no âmbito da investigação de crimes de lavagem de capital. Também tivemos uma alteração na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que passou a admitir a celebração também do acordo de não persecução civil, a restituição. E a Lei de Interceptação Telefônica, 9.296 de 96, regulamentação da captação ambiental, ou seja, gravar conversas no ambiente, ter imagens em que um dos interlocutores registre sem que o outro perceba, sem que o outro tenha conhecimento, saiba o conteúdo que está sendo dito ou mostrado. Tipifica como crime a seguinte conduta: a captação, foi tipificada a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ou acústico para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando for exigida, exceto se a conduta for realizada por um dos interlocutores. Então, se eu estiver na conversa, estiver gravando a conversa no meio daquele rol, posso estar fazendo sem autorização judicial. Então, está sendo já usado por o policial infiltrado. Ele pode estar fazendo essa captação. Também já tivemos operações aqui na Bahia, e que o policial infiltrado, que no caso ele não há necessidade da autorização judicial. A Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, também tem a regulamentação da identidade do perfil genético e do regime disciplinar diferenciado, RDD, acrescido da nova hipótese de falta grave. Aí tem a alteração dos requisitos para a progressão do regime, que já era complicado, a gente já não consegue a progressão do regime hoje nas várias de execuções, porque tem muitos processos, a demora é tanta que às vezes leva mais de um ano para conseguir a progressão de regime, isso muitas vezes quando com advogado. E agora o apenado residente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte só poderá regredir de regime ao cumprir ao cumprir 70% da pena e estabeleceu também as restrições às saídas temporárias. Esse não poderá mais ter as chamadas saidinhas. Tivemos alteração nos estabelecimentos penais federais, a Lei 11.671, a regulamentação exaustiva do cumprimento da pena em estabelecimentos penal federal de segurança máxima, regras para a visita íntima, o banho de sol, monitoramento de correspondência escritas, o que já vem tendo uma certa dificuldade nos presídios federais, se tornou mais rígido. Em razão do tempo, eu não vou poder fazer coloquei até os slides para que a gente tivesse uma dinâmica maior e tentasse ser mais rápido para apresentar já o que já está implantado. Agora, o que deveria ser, não deveria estar suspenso, que é o juiz de garantia, esse a gente ainda nós não temos e não conseguimos suspender. Eu agradeço
Tem muita coisa a mais a ser apresentada. Eu coloquei esses slides e trouxe o que já vem sendo praticado nos tribunais, porque eu tenho sido parada, e os jovens advogados, eles perguntam muito ainda sobre o pacote anticrime. Então, eu tentei trazer para vocês essa questão do que já vem sendo pedido, principalmente aqui, o que já a gente já percebe aqui na Bahia, principalmente no Tribunal Baiano, para que dê pelo menos o norte, mas nós temos muito mais tínhamos muito mais a falar. Obrigada. Devolvo a palavra ao nosso mediador. Nós que agradecemos a brilhante explanação da doutora Fabiane Almeida, e de logo vou passar a palavra a este estimado amigo, esse grande mestre, doutor Marcos Melo, que falará sobre os projetos de mudanças do Código Penal e do Código de Processo Penal. Mas antes, eu quero aqui fazer breve leitura do currículo do grande professor, advogado criminalista, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Museu Social na Argentina, professor de Penal e Processo Penal na URSAL Bahia, membro da Coordenação de Acompanhamento Carcerário do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança Pública da OAB Bahia. Doutor Marcos Melo, com muita honra, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer prioradamente o convite, né, aos organizadores da Advocacia Jovem, especialmente na pessoa de Hermes, aqui no Credidor, e dizer que estou sempre à disposição dessa organização extraordinária que é a Advocacia Jovem da nossa OAB. Quero também dizer da minha satisfação, da minha alegria de participar desse painel com pessoas queridas, né, como Rafael Lino, né, só em ver, já estou com saudade, né, da nossa terra, a Fabiane Almeida, a doutora Isabela Leal e ao meu querido amigo, irmão Fabiano Pimentel. Muito bem. Falar da reforma processual e penal, né, é de extrema importância. Importância dado as matrizes processuais e de direito material que remontam a um período fascista dos anos 40. Tá? Evidentemente, nós necessitamos urgentemente dessas reformas. Tá? Urgentemente. Tá? Porque somos, talvez, o último, mais ou menos isso, talvez a doutora Isabela pode me falar, que no Cone Sul da América Latina, somos o último a ter uma reforma, realmente reforma, né? Porque o que nós temos são pequenas reformas circunstanciais, como é que se diz? Circunstanciais, pontuais, e não uma reforma geral. O doutor Fabiano, professor Fabiano, falou realmente da suspensão pelas ADIs 6298, 6299 e 6300 e 6305. Realmente, né? É um absurdo dos absurdos você suspender como é que se diz,
os adendos ao artigo 3º do Código de Processo Penal, acrescendo os artigos 3A a 3F. Né? Isso já foi dito a todos nós, do seu teor, né, da importância do juiz de garantia. Mas eu quero me permitir a dizer que essa suspensão ela não se deve só ao ministro Fux. Né? Ela foi pautada em cima de pressões. Eu lembro que quando saiu o projeto anticrime, que se falava do juiz de garantia, no outro dia, a comissão, a Associação dos Juízes Federais emitiram uma nota, né, desaprovando e justificando que iria onerar o Estado, né, porque teria que contratar isso, aquilo, faltava estrutura, como se o juiz estivesse muito preocupado com as finanças do Estado. Muito bem, então, parece-me que Fux não está só. Ele não está só por causa do Ministério Público, pelo contrário, ele está com o Ministério Público, ele está com o Judiciário e parte da academia, que isso é lamentável, parte da academia. Né? A gente fica sempre, doutora Isabel, achando que há uma pressão, né, da sociedade, o clamor público. Não é só isso, não. Né? Há uma aderência com a academia. Né? Hoje, você ser uma pessoa que fala de garantismo, você é uma pessoa só. Você é uma pessoa solitária. Onde você estiver, você é solitário, inclusive na academia. Então, as reformas, seja penal e processual penal, é de extrema importância. Né? Mas o que a gente vê nessas manifestações todas é que, como é que se diz, a reforma tem que partir de aceleração de procedimentos, né, para que haja celeridade e eficácia. Ninguém é contra a celeridade, muito menos a eficácia. Absolutamente. Agora, eficácia, celeridade para tirar as garantias do indivíduo não vale a pena. Aliás, no particular, todos nós sabemos que há celeridade, né? A depender do processo, a depender do réu, a depender do processo, esse procedimento será célere. Esse processo vai terminar logo, de acordo com o Código de Processo Penal e da Constituição. Só que há uma celeridade seletiva. E a prova inequívoca disso está nos últimos dados. 45% da população carcerária da Bahia, que hoje deve estar em torno de 15 a 16 mil, 45% são de presos provisórios. Isso não precisa dizer mais, né, do caos, da deficiência do nosso sistema. Mas veja bem, não é o sistema, não é a deficiência do sistema penitenciário existe, por outras razões. Agora, em agregar 45% de 15 mil presos, não tem nada a ver com o sistema penitenciário. Isso é a forma cambaleante com que se procede, com que caminha o sistema criminal. Ao sistema criminal, onde transformou a prisão preventiva, né, em algo, a regra, melhor dizendo, a prisão como regra, que vira consequência, a prisão preventiva deixou de ser uma exceção. Né? A média do preso, isso nós já levantamos há muito tempo, a média de preso esperando julgamento passa de 2 anos. Né? Então, essa celeridade não existe. Existe outra celeridade. Então, não vamos primar por uma reforma
seja penal, seja processual penal, onde seja eficiente, onde dê uma resposta, onde há celeridade. Isso só será possível e só será aceito se não mexer, se não tirar os direitos, as garantias do preso, ou melhor, do cidadão. Tá? Essas seriam as minhas primeiras palavras, e dizendo que já a proposta de reforma global do Código Penal, que tramita ainda no Senado, a legislação penal brasileira foi criada por uma comissão de juristas, deixa eu ver aqui, de juristas, presidida pelo então ministro Gibson Dipp, e que teve como relator Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República. Né? Muito bem. Esta reforma, quando aprovada, o novo código já nascerá velho. Né? Portanto, essa expectativa, né, de que nós transformamos, melhor dizendo, né, o direito penal como o direito para solucionar todos os conflitos da sociedade. A sociedade está prenhe desta realidade, né? Puseram na sociedade que os males, que os problemas sociais da sociedade se resolvem com o Código Penal. É o punitivismo, né? Estruturado, né? Que está nas instituições, né? Está na polícia, no Ministério Público, no Judiciário e com reflexo na sociedade. Então, reforma, seja penal, seja processual penal, tem que estar acima, porque o processo penal é uma garantia do réu. O processo penal é a garantia do réu. Então, em nome disso ou daquilo, ou seja, da celeridade, da eficiência, né, de números, né, não vale a pena. Tem que haver a celeridade, tem que haver a eficiência, contanto que preserve os direitos do preso. Também eu quero fazer aqui uma lembrança na reforma global dos códigos em matéria penal. Pelo projeto Lei 8.045, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2010, originada do projeto de lei do Senado em 2009. Neste PL, tem uma proposta de novo Código de Processo Penal, que foi articulado através de uma comissão especial, e que está lá. Muito bem. Então, aqui também eu trouxe para que vocês tenham uma ideia. Há uma proposta de reforma global no Código Penal, que tramita ainda no Senado sob o registro PLS 236/2012, aguarda aval da Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. O novo Código Penal, entre aspas, se apresenta como uma tentativa de modernizar a legislação penal brasileira. Foi criada por uma comissão de juristas, presidida pelo então ministro, isso eu já falei, e na exposição de motivo, deve ter o seguinte: estabelecer nova leitura do Código Penal à luz da Constituição. Segundo, consolidar inúmeras leis esparsas com simplificação do sistema e redução dos tipos penais. O objetivo era alcançar a maior proporcionalidade das penas e diminuir a insegurança jurídica. Terceiro, descriminalização de condutas com menor ofensividade. 4, busca de reformas não prisionais de sanção penal. 5, abordagem da criminalidade contemporânea especial. Isso está na exposição de motivo, dentro do
Conteúdo, nada disso existe. Portanto, eu quero encerrar essas breves palavras dizendo da minha alegria e da minha satisfação estar participando desse evento, principalmente com as queridas doutora Isabela Leal, Fabiana Almeida, Fabiano Pimentel e meu querido Rafael Lino. O meu abraço, Rafael. Parabéns, professor Marcos Melo, sempre um aprendizado muito grande ouvi-lo. Por 2 horas, por 10 minutos, por 15 minutos, será sempre uma honra e uma grande alegria. E aqui o painel não para. Vamos agora encaminhar a última palestrante. Apresento aos senhores e às senhoras a doutora Isabela Leal, que falará sobre o tema A Crise e o Futuro da Legislação Processual Penal, Teoria e Prática. Rapidamente, apresento a doutora Isabela, que é comunicóloga, advogada criminalista, palestrante, autora de várias obras jurídicas, mestre em ciências políticas, especialista em ciências criminais, penal, processo penal, tributário e previdenciário. A doutora é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia e também é professora de Direito Penal em pós-graduações, graduação, cursos para OAB e cursos para concurso. Doutora, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu quero agradecer logo pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Estar aqui com essas feras, né, nesse painel. Em primeiro lugar, para mim é uma honra, doutor Marcos, estar aqui falando, e para mim é um desafio falar logo após a sua fala, né? Porque é um desafio para a gente. E para mim é uma honra poder estar compondo o mesmo painel que o senhor, porque eu sou, para mim, a inspiração, né? Gente, aqui, logo na hora, ao vivo, eles estavam tudo caladinhos. No ao vivo, eles vão e começam a latir. Perdão, mas ao vivo é desse jeito. Também eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com a doutora Fabiane Almeida, também com o doutor Fabiano Pimentel e com o doutor Rafael Lino. Prazer poder estar com vocês. Para mim é uma honra poder participar desse evento. Mas vamos lá. Bom, o tema da gente, né, as possíveis mudanças na legislação penal e processual penal, e eu quis trazer um pouquinho sobre a crise no sistema, né, a crise no sistema e o futuro da legislação processual penal, sobre a teoria e a prática. Então, assim, o tema do nosso painel, para a gente poder falar disso, eu fiquei, nossa, as possíveis mudanças. O que é que a gente pode falar sobre essas possíveis mudanças? O que é que a gente pode pensar no futuro após isso, essa pós-pandemia que a gente está passando agora nesse momento? A gente sabe que o processo brasileiro, nosso processo penal brasileiro, ele vive uma crise sem precedentes, pegando carona aí na turbulência política, né, na turbulência econômica, social, que vive mesmo, que está assolando nosso país. Mas a crise do processo, é importante de falar que não é de hoje, não é nova, e tão pouco se apresenta próxima de seu ápice, e muito menos de seu fim. Eu sempre digo isso, a questão que envolve o processo penal, ela vem ganhando contornos dramáticos, quando se constata que o mesmo instrumento, quando ele é analisado por pessoas com opiniões totalmente opostas, da forma que está, não serve para nenhuma delas, né? A mudança, ela parece ser um consenso, porém, os rumos a serem adotados, muitas vezes, eles são totalmente opostos. E eu estava pegando aqui a fala do doutor Marcos, né, ele falando sobre essa reforma. De um lado, clama-se, né, pela reforma, pela necessidade de adequação do texto legal às diretrizes constitucionais, denunciando essas mazelas mesmo autoritárias do nosso sistema processual penal, e são validados pela nossa legislação vigente, né? Mas, em paralelo a isso, a gente tem a denúncia, né? Se denuncia a fragilidade dessa legislação penal e da legislação processual penal, clamando por um maior rigor punitivo. E, na verdade, as pessoas clamam por um endurecimento mesmo dessa legislação processual penal, e o objetivo é único, dar fim à impunidade que ainda assola o nosso país. E aí nós podemos ter noção do problema e da caótica situação do nosso processo, porque as críticas elas vêm de todos os lados, e por razões opostas, tornando incerto, tornando nebuloso o futuro da nossa legislação mesmo processual penal. E se eu for partir da ideia de que a reforma é uma medida necessária, a gente precisa avaliar que espécie de reforma poderia ser trazida, né? Quais as bases que sustentariam a mudança em nossa legislação processual penal?
O pacote anticrime ele veio, né, como o doutor Fabiano Pimentel trouxe, como a doutora Fabiane trouxe, trazendo mudanças significativas, penal e principalmente processo penal, como, por exemplo, a figura do juiz de garantias, né, que infelizmente está suspenso, mas que... Né, por quê? Porque a gente não tem uma estrutura para essa mudança. Não é somente o que a gente não sabe o porquê, a gente não tem um fundamento para a suspensão, mas se a gente for parar, a gente não tem estrutura para essa mudança. A gente vai precisar de mais concursos, a gente vai precisar de verbas, a gente vai precisar de mais juízes, a gente vai precisar... Então, tudo isso a gente tem que colocar em pauta, porque nós estamos em uma situação, na nossa legislação atual, em que as mudanças elas chegam, elas são mudanças significativas, mas que geralmente não surtem o efeito necessário, porque é como se fosse uma coxa de retalho, sabe? Eu sempre costumo dizer que a sociedade, ela clama e vem, entre aspas, um cala-boca, mas que teoricamente, né? Teoricamente vem esse cala-boca, mas na prática é diferente. Não tem a devida eficácia esperada, aquilo que a gente está aguardando. Então, muitos doutrinadores, eles têm debatido sobre o sistema e está perdendo um pouco essa eficácia, e não precisa ninguém falar isso. Nós já estamos vendo isso todos os dias. Eu não sei a realidade de vocês que estão nos assistindo agora, porque eu sei que está o país inteiro, né? O Brasil inteiro, mas a minha realidade aqui em Salvador, aqui na Bahia, é de medo constante. Nós temos medo de sair à rua. Eu dou aula em uma universidade que é do lado, gente, ao lado mesmo, colado com o shopping, assim, atravessando a rua. Mas só para vocês terem ideia, se eu preciso ir no shopping, eu vou no shopping de carro. Por quê? Porque eu tenho receio de sair andando na rua. Porque eu fico já imaginando que pode acontecer alguma coisa de ruim comigo. E aí eu não sei se vocês, né, também sentem assim. Eu sempre pergunto isso. Isso não é um sistema que funciona. Eu não sei. Vocês acham que é, né? A gente tem que refletir em cima disso. Por exemplo, se o porteiro do meu prédio não abrir o portão nos primeiros 5 segundos que eu chego, eu começo a buzinar sem parar. Eu vou buzinando da esquina. Aí eles falam assim, já bem a louca, né? Porque eles me chamam de doida. Eu sempre costumo brincar que o criminalista é sempre um pouquinho meio doido. E aí depois eu percebi que não era só eu. Meus vizinhos, apesar de não serem criminalistas, né? Não importa a hora do dia, também fazem a mesma coisa. Eles saem. Por quê? Porque nós temos medo. E esse medo ele ainda é agravado, porque eu sou mulher. É uma crise de insegurança sem precedente que nós vivemos hoje no Brasil. E eu não preciso de muito esforço para a gente poder falar, para mostrar para vocês que o sistema está em crise e que as leis elas não estão funcionando como elas deveriam, não estão tendo eficácia. Mais uma referência que me parece muito oportuna, inclusive para tratar do tema, é uma referência que eu não sei se vocês já ouviram falar da Síndrome da Rainha Vermelha. Essa expressão eu retirei do livro do professor Marcos Rolim, chamado o livro homônimo, em que ele faz uma alusão ao livro de Alice no País das Maravilhas, que hoje até é um filme, né? Que é um dos meus livros infantis favoritos, que ele diz que a gente vive hoje a Síndrome da Rainha Vermelha. E aí vocês devem estar se perguntando, que diacho é isso? É um trecho do livro que Alice e a Rainha Vermelha, elas estão correndo, e elas correm sem parar, e aí a rainha ela começa a falar para Alice assim, mais rápido, mais rápido. Aí no final, Alice olhou e ficou surpresa. Aí ela olha para a rainha e diz assim, ora, eu posso jurar que nós ficamos embaixo dessa árvore o tempo todo, tudo está como antes, não? Aí a rainha responde, é claro que está, o que você esperava? E aí Alice diz, bom, no nosso país, que é o País das Maravilhas, né? Ela disse Alice lá, ofegante, você geralmente chega em algum lugar, se você correr rápido por todo o tempo. Aí a rainha chega e fala assim, que país mais devagar? Aqui, veja bem, você precisa correr o máximo que puder para ficar no mesmo lugar. Se você quer chegar a outro lugar, você tem que ser 2 vezes mais veloz. E aí, vamos parar para pensar. Por que a gente vive hoje a Síndrome da Rainha Vermelha? Por que a gente pode tratar desse tema? Eu poderia substituir a Síndrome da Rainha Vermelha pela expressão a síndrome de enxugar gelo. Eu sempre costumo dizer isso. Porque hoje a gente cria leis e mais leis, vai emendando como coxa de retalhos, mas não vemos por esse viés a coisa mudar. Agora o pacote anticrime teve essas mudanças bastante significativas no Código de Processo Penal, principalmente, como a criação do juiz de garantias, mas que está suspenso, o acordo de não persecução penal, a audiência de custódia, que veio para fazer diferença. Mas preste atenção, o direito está mudando. É isso que a gente precisa saber. Né? A gente, por exemplo, recebe uma pilha de processo, vai embora, aí amanhã chega outra pilha de processo. Você oferece uma denúncia ali por um crime, por uma contravenção, por uma infração, amanhã aparece 100 crimes, 100 infrações. Né? Então, a gente tem aí, é como se a gente estivesse enxugando e o gelo não vai derreter nunca.
Então, a gente não consegue lidar com o fenômeno da criminalidade se utilizando apenas do paradigma punitivo. Isso é um fato. Eu não estou inventando dados, só para vocês terem ideia. Eu trouxe aqui, esse pouco tempo que a gente tem aqui, os 15 minutinhos, dentro dele, a maratona que a gente vive hoje no sistema de justiça criminal, que o doutor Marcos, inclusive, pontuou. O relatório do CNJ aponta que cada 3 presos no Brasil, 1 é preso provisório. Então, 1/3 da nossa população carcerária é composta de pessoas que ainda não têm condenação transitada em julgado, ou seja, de pessoas que ainda não sabemos se são criminosos. Elas estão presas, nem sempre por razões de cautelaridade que a lei determina. Então, assim, segundo algumas informações que eu acabei pesquisando, do IFOPEM mesmo, nós temos basicamente 652 mil presos aí no total, né? E somos a 4ª nação que mais encarcera pessoas no mundo. E isso a gente está falando apenas das pessoas maiores de 18 anos que sofrem pena. Não estamos falando dos doentes mentais que sofrem medida de segurança, não estamos falando das crianças e adolescentes que sofrem medidas socioeducativas e nem dos mandados de prisão em aberto. Porque se todos os mandados de prisão em aberto forem cumpridos, nós teríamos uma população carcerária muito maior. Então, nós temos 7% do aumento de encarceramento, hoje para homens, mais ou menos, e basicamente aí 10% para mulheres. Nós temos um déficit de vagas, 250 mil vagas, mais ou menos, aí, que curiosamente corresponde a quase ao número de presos provisórios, como o doutor Marcos estava falando, pontuando para a gente. Então, assim, nós temos basicamente 248 mil presos provisórios e 250 mil vagas faltando no sistema. Veja, aí eu pergunto, o nosso sistema funciona, né? Podemos sair tranquilos, sem ter medo de ser assaltados, sequestrados, né? Assim, a gente gasta muito com preso, né? Segundo a ministra Carmelúcia, né, a doutora Carmelúcia, o preso ele custa 13 vezes mais que um estudante no Brasil. Só para vocês terem ideia. Enquanto a gente gasta 2.400 por mês por um preso, mais ou menos isso aí, não é bem esse o valor, né? A gente gasta 2.200, mais ou menos, por um estudante por ano. Olha a perplexidade que a gente tem aqui no nosso sistema. Então, quem olha de fora deve pensar assim, então o Brasil é um país que funciona, Brasil, a criminalidade é reprimida, as pessoas vivem um paraíso na segurança pública, a lei funciona. Nós temos hoje no Brasil leis de crimes hediondos, temos técnicas de investigação avançadas. Quando me perguntam, Bela, precisamos tornar a lei mais grave para atingir a criminalidade, né? Eu respondo, gente, o que falta? Está faltando o quê? A gente tem agente infiltrado, a gente tem interceptação telefônica ambiental, ação controlada, a gente pune os crimes hediondos de forma mais grave. Então, o que está faltando para reprimir mais? Né? Porque de técnicas de investigação, nós estamos bem, né? Estamos bem servidos. Então, olha mais um dado, a reincidência criminal no Brasil é de praticamente 70%, ou seja, 7 a cada 10 pessoas egressas no sistema criminal, eles voltam a delinquir. Ou seja, se a gente pune para ressocializar, não está funcionando. Se a gente pune para intimidar as pessoas a não praticarem novos crimes, eu acho que também não está funcionando. E se criarmos lei para intimidar, eu pergunto, está funcionando? Eu pergunto a vocês. Então, assim, sinceramente, já estou finalizando, o nosso futuro ele é incerto. Né? Quando a gente pensa nas possíveis mudanças dessa legislação, seria interessante, por exemplo, se os conselhos, as ordens, os centros, os institutos e profissionais da área que sabem da sua importância para a mudança no quadro atual da nossa criminalidade se unissem, para que a gente possa analisar não somente o crime, mas a pessoa também que foi presa, porque isso pode fazer uma diferença. Estudar mais, né, efetuar mais estudos em criminologia penitenciária. Para quê? Para que, baseado nesses estudos de nossa população carcerária, elaborar não só uma política criminógena que a gente vê hoje, mas sim uma política criminal mesmo, que serve para mostrar ao legislador o fenômeno criminal e a conclusão dos estudos apresentados. É uma crítica, né, que seja uma crítica construtiva, porque sem estudos a gente vai continuar enxugando gelo. Nesse enxugar gelo de prender, de despersonalizar, de criminalizar, de despreparar, né, mais ainda o reintegrado ali para a sociedade. E aí, processualmente falando, mas tecnicamente dizendo, por exemplo, no ramo da advocacia como um todo, a gente pode até pensar, no futuro pós-pandemia, abriu novos rumos para a advocacia como um todo, não só para criminal, abriu portas, nova maneira de agir, de atuar em todas as áreas. E com isso, também está mostrando a necessidade de novas leis, de novas práticas no âmbito jurídico criminal. E eu sempre costumo dizer que, então, se a gente parar para pensar quais as possíveis mudanças na legislação de hoje, principalmente pós-pandemia,
em um futuro incerto, eu lhe confesso que eu não sei responder. O que pode vir a ser modificado? A gente tem uma ideia do que a gente precisa modificar. A gente pode sugerir, a gente pode tentar, como eu falei anteriormente. É difícil a gente pensar na modificação futura da legislação penal como um todo. Conseguimos falar, talvez, de uma prática de uma advocacia, por exemplo, da prática processual, que mudanças a gente poderia ter na prática. A gente consegue até falar na introdução do home office, o atendimento híbrido hoje, né, pouco a pouco a gente está se habituando a não enfrentar trânsito, a não participar de audiências presenciais, né, as restrições a idas à delegacia, presídio, manter reuniões remotas, isso aqui a gente consegue, que na verdade seria até tema para uma outra palestra, né? Mas isso a gente consegue até imaginar como pode ser esse futuro. Mas a legislação, teoria, nós precisamos de estudos mais rebuscados, mais aprofundados, para a gente se atentar mais às mudanças teóricas. Porque, para finalizar, a gente, afinal, nós todos desejamos a mesma coisa, né? Eu costumo dizer, todos nós desejamos a mesma coisa. Que de agora em diante a gente possa transformar, né? Passar por transformações em nosso ordenamento jurídico penal, mas que essas transformações não fiquem só no papel ou na teoria. Afinal de contas, a ciência criminal, ela nos informa isso. E a nossa sociedade, ela necessita, ela clama por mudanças eficazes. E para finalizar, eu pergunto, e o futuro? A Deus pertence. É isso, com isso eu encerro a minha fala e agradeço por estar aqui com vocês, fechando esse painel. Eu que agradeço, doutora Isabela Leal, pela excelente palestra. Agradeço aos demais, doutor Fabiano, doutora Fabiane, doutor Marcos Melo, e conseguimos, assim, fechar um excelente painel abordando o tema as possíveis mudanças na legislação penal e processual penal. Eu agradeço penhoradamente a presidente Sara pelo convite, a doutor Hermes Hilarião pela deferência e ao nosso querido Fabrício Castro, presidente da nossa OAB. E assim encerramos o painel 24. Boa tarde a todos e que venham mais palestras.